meus queridos irmãos, tudo bem com você? A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à nossa última lição deste primeiro trimestre de 2022. Eu quero desde já agradecer a você que tem nos acompanhado e dizer a você que as suas orações intercessórias estão fazendo com que este trabalho seja feito, seja realizado para a honra e para a glória do nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Para mim é um privilégio, irmãos, poder chegar na última lição da classe dos adultos, estudando essa revista que trouxe um tema maravilhoso. Nós estudamos a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Quantas lições importantes nós estudamos neste trimestre. Falamos sobre a autoridade da Bíblia, falamos sobre a inspiração divina da Bíblia, falamos sobre a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ela está estruturada, dividida, como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia transforma as pessoas, na lição de número 7. Na lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus Cristo. Falamos também sobre as histórias e as poesias que falam ao coração, as profecias que despertam e trazem esperança. Falamos também sobre Lucas e Atos, ali naquele modelo pentecostal para os nossos dias de hoje. Na lição passada, a lição de número 12, nós estudamos sobre as epístolas instruem e formam os cristãos. E hoje, irmãos, nós estaremos estudando a leitura da Bíblia e a educação cristã. Amém? Nós queremos aqui trazer aos irmãos também que nós já estamos aqui em posse da revista do segundo trimestre de 2022, que terá como tema os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estaremos estudando esta revista na classe dos adultos no segundo trimestre de 2022. Você que já tem me acompanhado, eu conto com a vossa companhia. Você também que pode estar divulgando, orando por este trabalho, que Deus em Cristo Jesus esteja te abençoando, amém? Nós temos como tema para esta lição de número 13, que será para o dia 27 de março de 2022, como eu disse aos irmãos, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Temos como texto áureo 1 Timóteo capítulo 4, no verso 13, que vai nos trazer: persiste em ler, em exortar e ensinar até que eu vá. Aqui, irmãos, no texto áureo, eu quero trazer a explanação sobre este verbo ler, exortar e ensinar. Amém? Sobre ler, irmãos, o que é a leitura? É percorrer com a visão um texto, uma palavra, uma frase, decifrando por uma relação estabelecida entre as sequências dos sinais gráficos, escrito e os significados próprios de uma língua natural. Isso é o que o nosso dicionário diz. Mas qual a aplicação disso? Quero trazer para você. Vai fazer uma leitura, faça ela pausadamente, respeitando os sinais. Se essa leitura é na igreja, irmãos, faça uma pré-leitura anterior. Ore a Deus para que Ele te revele um texto. De repente o pastor é tocado por Deus para te chamar a fazer uma leitura oficial. Não vai lá e abra a Bíblia em qualquer lugar, não. Ore ao Senhor, vá com um texto preparado, um texto já antecipadamente lido, para que você não se rosque ali na hora. Se acontecer, tudo bem, mas não por falta de preparo da sua parte. Os irmãos estão entendendo aqui, saiba aonde ler. Fiz essas anotações a trazer aos irmãos. Sobre exortar, quando fala em exortar, irmão, olha o que o dicionário diz: fazer com que alguém pense ou se comporte de determinada maneira. Qual que é o sinônimo de exortar? Estimular, incitar, persuadir, aconselhar, encorajar, despertar. Quando fala, irmãos, em exortar, alguém já logo vem dizendo assim: vai descer o cajado, vai bater. E eu não li esses sinônimos no dicionário. Então, quero trazer a você que o povo, irmãos,
vai para a igreja muitas das vezes, como eu, chega do trabalho, mal dá tempo de tomar um banho ou jantar, tem que escolher um dos dois para estar na igreja, e aí às vezes chega na igreja, né? Vamos colocar assim, logo já vem uma burdoada, logo já vem aquela exortação, não que não deva corrigir, mas Deus levantou o anjo da igreja, o pastor da igreja, um culto de doutrina, numa terça-feira, como é o caso da Assembleia de Deus, para estar ensinando, mas ensinando com amor, com carinho, dentro da verdade bíblica, né? Não é de qualquer maneira. Costumo dizer, não é o que você fala, é como você fala, né? E ainda mais se tratando, irmãos, de exortar a igreja, de exortar o povo de Deus. Quem somos nós para apontarmos o nosso dedo a alguém, né? Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao vosso coração nessa fala minha aqui que Deus colocou para mim. Por exemplo, eu ouvi uma ilustração que eu achei bem interessante. É uma ilustração sobre o pastor e o palhaço. Talvez você já até tenha ouvido, né? Que o pastor, ele não entendia, estou aqui pegando uma figura, mas é uma ilustração, não entendia, mas pode ser a liderança, o líder, só estou usando aqui metaforicamente a figura do pastor, né? Ou melhor dizendo, até como ilustração, né? Ilustração. O pastor reclamava que o circo vivia cheio e era um palhaço que estava ali contando mentira. E esse palhaço, ele contava aquelas mentiras e o povo ia lá, e o pastor falando a verdade ali, o povo não ia. Aí um dia o palhaço foi disfarçado nesse circo, né, sem as vestimentas de palhaço, e ficou ouvindo o pastor. E por acaso, obra do destino, o pastor foi falar com ele e falou: olha, bom, você só fala mentira e o seu circo vive cheio, o que está acontecendo? E eu conto a verdade, eu falo a verdade. E aí o palhaço, nessa ilustração, ele fala assim, ó: eu já fui lá na igreja, sem estar vestido de palhaço, ver como que o Senhor traz ali a mensagem. E o Senhor conta a verdade, mas sem ânimo, sem autoridade, sem inspiração. E eu trago uma mentira, mas eu trago com ânimo, com convicção. Qual é a moral da história aqui, irmãos, dessa ilustração? Que nós devemos falar a verdade, mas com autoridade, com ânimo, com destreza, com convicção daquilo que nós estamos falando. Como que nós podemos trazer a Bíblia, que nós estudamos esse trimestre todo, sem crer, sem convicção de que ela é a verdade, sem autoridade do Espírito Santo, né? Então, nesse contexto aqui, irmãos, a palavra do Senhor tem que ser pregada com autoridade. Se é para aqui ensinar, nós vamos falar no decorrer da aula aqui, que seja com dedicação. Então, já puxando um ganchinho sobre o terceiro verbo, que é ensinar, olha só, Romanos capítulo 12, verso 7 vai dizer: se é ensinar, que haja dedicação. Ou seja, ensinar é transmitir conhecimento, né? É transmitir o quê? O que você já aprendeu, para que outras pessoas venham também a conhecer. É praticar. Olha só, irmãos, é dar instruções, informar, praticar, esclarecer, educar. Só há ensino quando existe aprendizado, né? Às vezes eu trabalho em uma escola e às vezes ali nós acabamos, né, conversando entre professores, entre docentes, e falando da dificuldade que é hoje, está ensinando, está transmitindo conhecimento, né? E às vezes me entristece, né, quando nós acabamos ouvindo, né, e algumas expressões só colocando a conta no aluno. Mas eu tenho esse princípio do quê? De que se não houve um aprendizado, é porque a estratégia precisa ser mudada. Nós vamos falar um pouquinho no decorrer da lição. Eu fiz, pela misericórdia de Deus, uma pós-graduação em docência. E a tese que eu defendi, o TCC que eu defendi, foi sobre métodos e estratégias de ensino. Às vezes nós ficamos limitados, é bem verdade, mas devemos esgotar. E quando nos sentimos esgotados nos métodos e nas estratégias, devemos orar a Deus para que Ele nos dê mais. E por que eu fico triste? Porque às vezes a gente aceita muito rápido o nosso limite. E aí, às vezes você, se orar um pouquinho mais, se buscar um pouquinho mais, Deus vai te dar uma outra estratégia, te dar um outro método para aquele aluno, para aquela aluna venha a entender, venha a compreender. Irmãos, como é gostoso
como é satisfatório essa semana mesmo, passando lá uma rosca trapezoidal complicada para fazer, externa, interna. Aí uma aluna conseguiu fazer lá, mostrou, olha professor, consegui fazer, deixa eu mostrar para um outro professor. Falei, fica à vontade minha filha, vai lá. Irmãos, isso é gratificante, é você ver o resultado do seu esforço, do seu trabalho e ali do seu ensino, amém? Então, fique com esta introdução, a respeito destes verbos. Caminhando para a verdade prática, irmãos, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Olha a nossa verdade prática, que forte, nesse contexto aqui, estudando a Bíblia, estamos fortalecendo a nossa fé. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer que a fé vem ao ouvir, E ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor. E ouvindo a palavra do Senhor, estudando a Bíblia, aumenta a nossa comunhão, não somente com Deus, mas também com o nosso próximo, amém? Então, temos como leitura bíblica em classe o texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 ao verso 16, dentre o qual está o nosso texto áureo, no verso 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo dizendo aqui a Timóteo. Então aqui, irmãos, nós caminhando aqui para a nossa introdução da aula de hoje, nós vamos aprender na lição de hoje que a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. A escola bíblica dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Desde a primeira aula, os irmãos me escutam dizendo que a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. A revista trouxe aqui a escola dominical. Por acréscimo, já coloquei aqui também a escola bíblica dominical, enfatizando que todo o currículo, como nós vamos estudar no decorrer da lição, provém da palavra do Senhor. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Então, na sala de aula, na escola dominical, nós aprendemos, como também fora dela aprendemos e praticamos. Tiago vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, e sim praticantes da palavra do Senhor. Nós vamos ter como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra estudo. E estudo quer dizer processo, ou seja, processo de estar se estudando algo. Amém? Então, irmãos, aqui ainda para contextualizar aqui a nossa introdução da aula de hoje, o objetivo desta lição é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino, aprendizagem para a vida. Esse é o tema da escola onde eu trabalho. Ensino, aprendizagem. Como eu disse aos irmãos, não há ensino se não existiu aprendizado. Amém? Caminhando para o nosso tópico de número 1, temos aqui o tema: a Bíblia é o livro texto da escola bíblica dominical. Amém? Subtópico de número 1, o currículo adotado. Vamos lá então. A escola dominical, ou a EBD, como o nosso canal aqui ele tem o nome, EBD, Palavra de Vida para você, é por excelência ensino bíblico. Olha só, as revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. O que vem a ser currículo, irmãos? Rota, um caminho, uma proposta, uma trajetória de escolarização. Então nós seguimos o currículo, que é a nossa rota, que é o nosso caminho, que é a nossa proposta, por que não dizer uma proposta pedagógica em cima da palavra do Senhor. Então aqui, a Bíblia é o livro base para todo o seu ensino, aprendizagem. Olha só, o currículo da EBD preserva a autoridade suprema de Deus, ou da sua palavra, como única regra infalível de fé e prática. Primeiro subtópico ainda vem nos dizendo que esse material didático serve como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Eu já postei aqui em algumas aulas
que ao invés de nós pedirmos poder a Deus, nós devemos pedir o que? Caráter a Deus. Por quê? Porque Ele nos dando, nos mantendo com um caráter íntegro, o poder é consequência na nossa vida. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, a prática pedagógica. Olha só, então a nossa proposta pedagógica que forma o que? A rota, o caminho, o currículo para as nossas lições. Ó. No contexto da Escola Bíblica Dominical, é muito importante observar a metodologia. Como eu disse aos irmãos, o que vem a ser um método? Quando eu fiz o meu TCC ali, nós definimos, através de citações, que o método, irmãos, é uma técnica, é a maneira que você tem para fazer algo, para chegar à execução de uma tarefa, ou não, porque se o método não for bom, muito provavelmente você não vai atingir a competência, que é o conteúdo de conhecimentos, para que você desenvolva certa tarefa. Então aqui, no nosso contexto da lição, é muito importante que nós tenhamos o nosso método, uma metodologia. Aqui eu poderia trazer aos irmãos, eu sei da dificuldade das escolas dominicais, em algumas congregações que nós já estivemos, sei da rotatividade, às vezes, de professores, mas trazendo para uma pedagogia aplicada, o ideal seria, como sou da área, sou docente, e pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo coloca no meu coração em dizer, sei do peso que vai ter isso, seria ideal que o professor ele tivesse pelo menos o trimestre todo diante da sala, para manter uma metodologia, uma estratégia de ensino. Eu sei da dificuldade, às vezes, de se colocar um, de se eu colocar outro. Eu sou, irmãos, privilegiado. Por quê? Porque além de eu estar aqui com os irmãos, as 3 lições da classe de adultos, Deus tem me dado o privilégio de lecionar também a classe de adolescentes e juvenis. E como eu estou ali trazendo todo o conteúdo, então eu sei da primeira lição à última lição, qual foi a estratégia, se a classe cresceu, se a classe diminuiu, se a classe está aceitando a metodologia, se não está, se eu preciso mudar a estratégia. Nesse sentido estou trazendo aos irmãos a importância da metodologia. Então torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Falei um pouquinho sobre a metodologia de aplicação em sala de aula e agora também, irmãos, que a Bíblia tem que ser o texto base permanente para a nossa metodologia, a fim de produzir o quê? A verdadeira transformação na velha criatura, na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que a integram. Ou seja, se houve ensino e houve aprendizagem bíblica, houve mudança de vida. Como subtópico de número 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Por inúmeras vezes nós trouxemos a referência, irmãos, de 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16 aos irmãos, onde vai dizer que toda a Bíblia ela é divinamente inspirada por Deus. Ainda podemos dizer assim, aqui, que os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoridade, Deus, o nosso Deus, ele é imutável. Em resumo aqui, nós podemos dizer o quê? Que a palavra de Deus ela não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. O que vem ser o relativismo? O relativismo, irmãos, nada é do que a falta de certeza de alguma coisa, a falta de verdade de alguma coisa. Mas se uma pessoa diz para você que tudo é relativo, você fala, tem certeza disso? Se ela fala que tem, pronto, já não é relativo. Porque o relativo o que é? O relativo é tornar o conhecimento subjetivo. Ou seja, é questionar a verdade absoluta, no caso aqui da Bíblia. É colocar todo mundo, vamos dizer assim, num balaio só. E nós sabemos que não é dessa maneira. Que Deus nos chamou para sermos santos, separados de certas condutas que praticávamos na nossa antiga natureza, no velho homem. Amém? Então aqui, irmãos, podemos trazer ainda aos irmãos aqui o que?
que a igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, de maneira nenhuma. Se está sendo, creio eu, que desta maneira nas igrejas Assembleia de Deus ensinada a Bíblia, a palavra do Senhor, ela de maneira nenhuma está sendo influenciada pelo erro. Amém? Então, estabelecendo assim o padrão moral e ético a ser observado por quem? Pelos cristãos, pelos crentes que estão ali, praticantes da palavra do Senhor. Como síntese deste tópico de número 1, onde nós aprendemos aqui sobre o currículo adotado, né? Eu expliquei aos irmãos o que é currículo, falamos aqui sobre a metodologia, né? Sobre a prática pedagógica, a nossa proposta pedagógica, falamos também sobre o padrão ético e moral. Podemos trazer aos irmãos então que, portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo, é onde? É a escola bíblica dominical. Amém? Caminhando para o tópico de número 2, teremos como tema aqui a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Este tópico de número 2, ele também vai trazer os seus 3 subtópicos que nós estaremos estudando. Aqui podemos dizer então como subtópico de número 1, o conceito de educação, ou seja, a definição sobre educação. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. A educação cristã se fundamenta na revelação divina, seu livro-texto é a Bíblia, como nós já citamos, e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo. O que é um ensino sistemático? Segue um sistema, segue um método, tem uma proposta pedagógica, amém? E contínuo das doutrinas bíblicas. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, amém? Então aqui, caminhando para o subtópico de número 2, tem como tema objetivos da educação cristã. Qual é o objetivo? Qual é o papel da escola dominical? Qual é o objetivo da escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, como nós vemos aqui na nossa introdução da aula de hoje, que ela é uma agência educadora no contexto da igreja. E mais aqui, que ela evangeliza enquanto ensina, atendendo os 2 lados da ordem de Jesus Cristo. O saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Quais são os 3 objetivos? Primeiro, ganhar almas para Jesus. Temos um texto base, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 15. Qual é o segundo objetivo? Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. Podemos ler lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. E o terceiro objetivo, treinar o cristão para o serviço do mestre. E esses 3 objetivos aqui, já puxando um ganchinho para o subtópico de número 3, de que maneira se dá para fazer isso? Capacitando os alunos, que é o tema do subtópico de número 3. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Quando a gente monta a nossa lousa lá na escola, né, onde eu trabalho, nós escrevemos lá a data, o nome do professor, a unidade curricular, que nós iremos estudar. Aí nós colocamos assim, competência ou capacidade técnica. Por exemplo, planejar o estudo da tarefa número tal. Aí como conhecimentos ou conteúdos, nós vamos ver isso e aquilo. Então essa capacitação dos alunos vão levá-los a desenvolver aquela tarefa específica, aquelas operações que compõem aquela tarefa. E a sua metodologia, a sua estratégia vai levar ele a fazer bem a tarefa ou, a você ter que melhorar a estratégia para que ele venha entender o que tem que ser feito ali diante daquela situação, Então aqui, essa meta somente pode ser atingida, irmãos, por meio da leitura diária das Escrituras. Estou fazendo um link com minha vida secular de ensino, mas agora puxando para o nosso lado espiritual. Não tem como, irmãos, não tem cabimento, nós estarmos dentro da igreja, sermos crentes idôneos, e não termos a prática diária da leitura da Bíblia.
como podemos falar da Bíblia, da palavra, como podemos conhecer o nosso manual se nós não lemos o nosso manual, né? Então, sobre essa perspectiva, a iluminação do Espírito Santo e a aplicação dos princípios, melhor dizendo, hermenêuticos, como regras gramaticais, contexto histórico, literário, todos esses contextos nós lemos, né? Nós aprendemos em lições anteriores, amém? Então aqui, ó, não tem como nós estarmos entendendo a palavra do Senhor, nos alimentando, se nós não estamos lendo a sua palavra. Como sinopse deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre a definição da educação cristã, falamos também sobre os 3 objetivos, segundo o nosso saudoso Antônio Gilberto, falamos os 3 objetivos aos irmãos e também trouxemos aqui, ó, sobre a capacitação dos alunos, amém? Como síntese, então, nosso grande mestre, Jesus Cristo, nos ensina continuamente sobre a importância da educação, da exortação e da instrução na palavra de Deus. Dando sequência, então, irmãos, aqui ao nosso estudo, nós estaremos entrando agora no tópico de número 3. O tópico de número 3 tem como tema: é preciso ler a Bíblia diariamente. Eu me lembro que na minha primeira aula aqui, primeira videoaula, eu falei aos irmãos: faça um propósito com Deus esse ano, de ler toda a Bíblia, de estar estudando toda a Bíblia. Talvez você não queira ler ela na ordem que ela está ali, comece pelos evangelhos. Tem um amigo meu, presbítero Valdecir, né? Faço aqui a recomendação do canal dele. Ele começou a ler a Bíblia lá em Mateus. Todo dia ele lê um capítulo, é somente leitura. Ou coisa gostosa, de manhã cedo, você já acordar ali, fazer a sua higienização e depois você já está ouvindo sobre a palavra do Senhor. Aí você vai na Bíblia, compara o texto que você acabou de ouvir com aquele ali que você está lendo, o Espírito Santo vai falando, né, ao seu coração, né? Então, nesse conceito aqui, irmãos, é preciso, é uma necessidade, é necessário que nós estejamos lendo a Bíblia diariamente. Subtópico primeiro vai trazer a leitura e a disciplina cristã. Olha só, irmãos, aquele que não lê no mesmo horário, né, vamos trazer assim, a Bíblia, o tanto de versículo ou capítulo que Deus colocou no seu coração, ele já não tem a disciplina, ele já não é disciplinado, né? Porque disciplina é o quê? É você manter ali aquela leitura constante, aquela leitura diária. Por exemplo, quando você tem que tomar uma medicação por ter sido acometido de alguma enfermidade, você não tem um horário para tomar o remédio e não pode falhar, tem que ser ali aquele horário. Então eu pego isso, irmãos, como exemplo para mim. Eu estipulei um horário durante o meu dia, né? Que aquele horário ali é o horário destinado a ler a palavra do Senhor, porque se você não ler naquela hora, o inimigo já entra, irmão, e acaba fazendo outra coisa, acabou que não leu nada. Então eu já tenho um horário ali pré-estabelecido para estar lendo a palavra do Senhor. Fica aqui a dica, né? Em nome de Jesus, né? Deus conhece o coração, sabe aqui que a gente não está aqui apontando o dedo a A ou B, só fazendo parte do nosso contexto aqui, ó. Esse subtópico vai falar, que, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas, irmãos, estão oração, leitura da palavra do Senhor e o jejum. Oração, leitura da Bíblia e jejum. Isso nos leva à nossa verdade prática, que vem nos dizendo que a leitura da Bíblia, ela vai fazer o quê? Fortalecer a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. É esse tópico aqui que nós estamos estudando neste momento aqui agora. E ainda podemos dizer aqui, que a disciplina cristã requer regularidade, olha o que eu falei aos irmãos do horário, e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Amém? Subtópico de número 2 vai nos trazer o seguinte tema: a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. O que quer dizer essa palavra aqui, irmãos?
intrínseca. Ela quer dizer natureza de algo, próprio de algo, ou inerente, ou seja, já é algo que já está dentro da pessoa, essa necessidade aqui, ó, como a revista trouxe aqui, ó, o aprendizado, ele já é parte, faz parte do ser humano. Eu quero aprender para poder executar bem, né, nesse contexto aqui. Como eu já disse aos irmãos, essa frase me impactou muito na pedagogia, né? Só há ensino quando existiu aprendizado. E como nós sabemos que existiu aprendizado? Através da prática. Na escola dominical, olha lá o resultado das aulas, aquela pessoa mudou de vida. A palavra do Senhor tem o poder de transformar vidas. Nós estudamos nesse trimestre aqui, nesta revista. Podemos ainda dizer aqui aos irmãos aqui, ó, desse contexto aqui, ó, que isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Você vê, quem gosta de ler muito, né, fala bem, se expressa bem. Por quê? Seu vocabulário fica enriquecido. E por que não ler a Bíblia? Olha aí, estou me alimentando espiritualmente e ainda estou melhorando o meu português, a minha fala, a minha dicção, a minha maneira de me expressar. Olha que bênção, irmãos. E aqui ainda, ó, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Oh, glória! Olha que lição maravilhosa. Terceiro subtópico, a leitura e o devocional. Aqui, irmãos, ó, se refere àquele praticado de forma individual. Não estou falando aqui do culto devocional, aquele que você vai na igreja, aquele que você faz na sua casa. Estou falando aqui do seu culto devocional individual, que tem que ter oração, louvor. Olha o que nós aprendemos lá no tópico anterior. O que mais? Leitura da palavra do Senhor, jejum. Isso é um pacote de coisa que vai nos aproximar do Senhor, ó. Inclui, ó, oração, louvor, leitura da Bíblia. Não quero ser redundante, mas Paulo vai dizer: não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Amém? Olha só, essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático, indutivo, melhor dizendo, das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. Amém? Já o conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa declaração de fé e conduta, que expressa a ortodoxia pentecostal. Nós, assembleanos, não é a primeira vez que eu falo e que eu divulgo, que eu faço menção da nossa declaração de fé, que é o quê? Os estatutos, né? O nosso cremos, né? O que nós cremos, o que nós professamos e o que nós ensinamos sobre a palavra do Senhor. Como síntese e sinopse, né, deste tópico de número 3, aprendemos aqui sobre leitura, sobre o que é ser disciplinado na leitura, aprendemos sobre a leitura e o aprendizado, aprendemos também sobre o nosso devocional individual, o que tem que compor esse devocional. Então podemos dizer que a prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo, que significa aprendiz de Cristo. Caminhando para a nossa conclusão da lição de hoje, a educação cristã fundamenta o seu currículo. Lembra lá o que é currículo, irmãos? Rota, caminho, é a nossa proposta pedagógica, né? Na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, que é a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Se Deus nos permitir, querendo Ele, estaremos aqui para estudar a nossa primeira lição do segundo trimestre de 2022. Falo isso com muita alegria, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Estudaremos a lição de número 1, que terá como tema o Sermão do Monte, o caráter do reino
de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.